Como funciona a visão de risco, então, dentro das organizações, dentro das empresas? A gente sempre trabalha com o triângulo: prevenir, detectar e responder. Pensando em um sistema de compliance, nós temos inúmeras ferramentas e iniciativas, e cada uma delas, se formos analisar isoladamente, pode servir como prevenção, detecção ou resposta. Um canal de denúncias, por exemplo, ele é uma ferramenta que nos ajuda muito, tanto na prevenção quanto na detecção de ilícitos. Então, aqui é que a gente precisa ter essa que a gente chama visão de riscos. E ela precisa ser transversal a toda a empresa, porque o risco ele começa lá em cima, nas partes estratégicas, mas ele vai até abaixo nos riscos operacionais. Então, a gente sempre precisa pensar nessas 3 frentes dentro do nosso sistema de compliance. Que ferramentas nós estamos propiciando para a empresa para que ela previna, detecte e responda aos riscos de forma mais eficiente. E é importante a gente saber que esses riscos eles variam de acordo com o contexto de cada empresa. Uma empresa de construção civil e uma empresa que trabalha com turismo de aventura, elas possuem contextos totalmente diferentes. Isso significa que lá para frente, os nossos desdobramentos ou as ramificações da nossa árvore, elas vão variar de acordo com as nossas raízes. Se nós fizermos uma análise de riscos que trouxe determinadas situações com gravidade mais importante, em outro contexto, isso pode aparecer de forma diferente. Então, é sempre importante a gente entender qual é o contexto, tanto interno quanto externo, com o qual a gente está lidando. E mais para frente a gente vai ver como fazer isso. E quais são os principais riscos com os quais o compliance deve se preocupar? O risco de compliance ele é tudo aquilo que pode trazer algum tipo de responsabilização para a empresa. Então, hoje, os que a gente trata de forma mais comum e também que são conhecidos são riscos de conflito de interesses, riscos de corrupção, fraudes, que acontecem em todas as empresas, informação privilegiada, tecnologia e sistemas, fornecedores, parceiros, lavagem de dinheiro e doações e patrocínios. Existem inúmeros outros, isso é só a título de exemplo, mas para que se possa ver que o compliance ele abrange uma série de outras situações e às vezes a gente pensa que ele é só corrupção, lavagem de dinheiro, mas ele tem uma série de outras questões e por isso a importância da visão de riscos, para a gente poder ter um instrumento para frente balizado, bem fundamentado, para poder aplicar isso e justificar no dia a dia de uma empresa. O que diz o decreto 8420, que hoje regulamenta a lei anticorrupção, que é a 12846. A lei diz que o ato de corrupção entre a instituição pública e a instituição privada, a privada corrompendo com o público, ele vai ser punido de alguma forma. E de que forma o decreto que regulamenta essa lei diz que como esse sistema deve ser implementado no sentido de riscos. A gente pode ver ali sublinhado em vermelho. O que é o programa de integridade? É um conjunto de mecanismos e procedimentos internos que visam detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos dentro de uma empresa. E esse programa ele deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica. Ou seja, aqui a própria lei, o próprio decreto já está orientando sobre a importância de fazer isso de forma personalizada e ter atenção para os riscos. E um pouco mais adiante, nas medidas que ele considera para verificar a efetividade de um sistema de compliance ou de integridade, o item 5 trata da análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade. Por quê? De novo, porque é ele que vai poder te dizer onde você pode ter os seus ajustes ou não. Ele dá a base para você ter as suas ações estratégicas adiante. E a ISO 19600, que é uma ISO de sistema de compliance, também é um outro documento importante para a gente se balizar. Ela diz ali, enaltece a importância da empresa identificar e avaliar os seus riscos de compliance. E alguns dos exemplos vocês viram ali anteriormente no slide. Por quê? Porque ele é a base para a implementação do sistema de gestão de compliance. Então, a gente não pode começar a implementar um sistema já desenvolvendo os códigos e as políticas sem antes entender os riscos aos quais eu estou exposta, ou a minha empresa. E a organização, de novo ali sublinhado, deve analisar os riscos de compliance, considerando as causas e fontes de não cumprimento
e a gravidade de suas consequências, bem como a probabilidade de que os não cumprimentos e consequências associadas possam ocorrer. Essa metodologia a gente também vai ver adiante, mas é a importância de você verificar os fatores de risco que estão associados a cada risco e as consequências caso isso venha a acontecer, porque você precisa estabelecer um plano de gerenciamento de crises caso o seu risco ocorra.